Gente, bora falar da guerra entre Israel e Hamas. A gente vai começar pela notícia mais recente de agora de manhã, tá? China e Rússia, essas duas grandes democracias do Oriente, vetaram a resolução dos Estados Unidos que pediam cessar fogo em Gaza. Blinken pediu, orientou, Tá Antony lá, né? Blinken tá lá, Tel Aviv. propôs e essa proposta dos Estados Unidos, que foi considerada um baita de um revés para Israel, já que Estados Unidos é um grande aliado de Israel, foi vetada pela Rússia e pela China no Conselho de Segurança da ONU. O que pedia essa resolução dos Estados Unidos, que é muito simbólica, Gabriel? Os Estados Unidos pediam cessar-fogo imediato, condicionado à devolução integral dos reféns israelenses. Além disso, e aí a parte que mudou bastante, a resolução também inclui a rejeição a qualquer deslocamento forçado da população civil em Gaza, que a gente sabe que Israel tem feito, e a necessidade urgente de expandir o fluxo de assistência humanitária a civis ali da região. Que também tem acontecido. Ou seja, são questões que são negativas para Israel do ponto de vista de quem quer continuar com a guerra, né? Lembrando sempre que tem uma diferença brutal entre Netanyahu e o povo israelense. A resolução representa uma mudança de movimento, né, para os Estados Unidos que vinham vetando todas as resoluções de cessar-fogo que tinham origem em outros países. E que não fossem mais pró-Israel do que... Exatamente. Inclusive, essa daqui ela é mais rígida do que outras que os Estados Unidos já tinham Bem vetado. mais rígida. Exatamente. Isso os Estados Unidos apertando Israel. Apertando Israel e, de alguma maneira, apertando os outros membros do Conselho de Segurança. Total, né? porque se os Estados Unidos estão dizendo isso... É isso. E mesmo assim a China e a Rússia falaram, né? E a China e a Rússia fazem parte daqueles 5 países do Conselho de Segurança que têm direito a veto. Então, não importa se todos os outros apoiaram a resolução, ela foi vetada. A justificativa, pelo amor de Deus. A justificativa foi muito bizarra. O Kremlin disse que os Estados Unidos só querem um cessar-fogo quando mais de 30 mil pessoas já morreram e aí, então, não vou dar. Isso, deixa morrer mais 30 mil e que se exploda todo mundo. Isso. Não vai ter. Será que eu Vai. aposto meu MTB aqui nesse comentário que eu vou fazer agora? Vai. Porque eu ainda acredito, levando em consideração que a gente viu de que havia pessoas naquele ataque do Hamas de 7 de outubro, vídeo das pessoas atravessando a fronteira falando russo, dando instruções em russo, não dá pra gente descartar que a Rússia não seja um ator global de desestabilização. Sabe o que eu pensei quando eu li que a Rússia e a China tinham negado? Eu cheguei à seguinte conclusão. Ninguém quer o cessar-fogo. Só nós. A gente idiota que compra essa ideia de paz. Aqui que querem a Boa paz análise, e que querem que as pessoas parem de Sim. morrer. A gente que é trouxa e que acha que vai sair alguma coisa. Ninguém quer. Israel, o governo israelense não quer, enquanto não conseguir porque não passa a bola tudo. pra frente. É isso. O Hamas não quer porque tá muito bem morando no Catar e a população que se dane. A Rússia e a China não querem porque há uma possibilidade de eu ser contra os Estados Unidos. Eu serei, não importa que as pessoas estejam Pra morrendo. Rússia é muito favorável ela ter os muito Estados insano. Unidos tirando recursos da guerra na Ucrânia pra ter que desviar pra armar a população no Oriente Médio. Porque ainda tem isso, né? A desgraça de ter memória, que a gente fala sempre aqui, é que as coisas elas estão todas conectadas no cenário geopolítico. Sim. E isso, só lembrando, o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que o mundo está passando por uma crise de desabastecimento global por conta dessas guerras, e isso arrebenta com a vida e com a economia de diversos países no mundo. A gente está falando de grãos, a gente está falando de alimentar bicho Acabamos para... de falar da nossa inflação aqui. Exatamente. Que não é entra nessa de explosiva. que não tem nada a ver com a gente, porque tem muito a ver com a gente, e é por isso que há de se ter tanta cautela com relação a esse assunto. Total. Sigamos. Totalmente. Você que segue, minha querida. Perdão. E como essa guerra se tornou, como eu vinha dizendo, bandeira política fortíssima aqui no Brasil, os governadores de São Paulo e de Goiás, Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado, no momento de se afastar aí dos deslizes diplomáticos cometidos pelo presidente Lula, resolveram visitar Israel e estiveram com o presidente do país, o Isaac Herzog, e com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.
Na ocasião, eles pediram desculpas aos líderes israelenses pelas declarações de Lula em fevereiro, o que irritou o Palácio do Planalto. Em nota, o governo disse que lamenta a postura dos governadores e que eles distorcem a posição do Brasil sobre o tema. Seguinte, não quero nenhum dos dois falando merda. Né? Não, é isso. Sabe? É o Lula falando besteira e o Tarcísio Caiado fazendo graça com o Netanyahu. Não, me poupa. Gente, é uma guerra que tá acontecendo lá. Ai. A gente já sardinha falou política. aqui como é esquisito. Como é esquisita a obsessão do Lula em falar sobre esse conflito e esquecer os outros. Só que mas o Lula ainda é presidente do país, né? No limite. O Tarcísio e o Caiado são representantes dos estados. No aniversário do PT nessa semana... Não, é isso já? Foi É isso. Ah, sim. No aniversário do PT nessa semana, o Lula falou que Israel tinha que devolver reféns palestinos. O que a gente sabe que conceitualmente não faz sentido, né? A palavra, tá, gente? Se você quer considerar uma sociedade refém de uma guerra, tudo bem. Só que refém ali mesmo, tem refém israelense feito pelo Hamas. Isso. Você tem uma sociedade civil sendo morta tipo em videogame. E tem muitos presos palestinos em Israel? Tem muitos presos palestinos em Israel. A gente até conversou sobre isso no programa 6, se eu não me engano, que eu até trouxe alguns dados. Tem vários que estão mesmo no mesmo esquema aqui dos brasileiros, presos sem condenação, mas presos por associação ao terrorismo, mas não são reféns, né, propriamente dito. E o Bolsonaro não gostou? Então, não foi só o Lula, não, que se incomodou com Tarcísio e Caiado em Israel. O Bolsonaro também não gostou de ver o Tarcísio ao lado do Caiado, porque esse país é muito fácil de se compreender. E qual é a treta? O Bolsonaro não gosta do Caiado, porque o Caiado, na pandemia, agiu como médico e não como louco. Ai, que falha gravíssima. Entendeu? O Caiado, que é médico... Honrou o juramento. É de direita, é pecuarista, mas não é um imbecil. E durante a pandemia seguiu as orientações da Organização Mundial da Saúde, o que o Bolsonaro achou aviltante. Repudia, né? óbvio. De acordo com a Bela Megali, do Globo, o ex-presidente disse para aliados que tem muitas ressalvas com Caiado por conta da pandemia, e isso vai de encontro ao que, se eu não me engano, foi o Ademir Villatoro que comentou no nosso YouTube, ou foi o Márcio Monteiro, eu não vou me lembrar agora. Mas um dos dois falou de que o Centrão tá querendo levar o Caiado para a presidência da República. Entendi. E aí teve atualização também muito importante sobre essa guerra, também vindo de Gaza, porque o grupo palestino Fatah, do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, o grupo palestino Fatah, do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, acusou o Hamas de ter causado o regresso da ocupação israelense a Gaza. Então vamos entender aqui. O Fatah... Que é mais moderado. Que é mais moderado. E é, teoricamente, quem de fato governa, Vamos né? lá. Mahmoud Abbas. Todo mundo já ouviu. Ele é o presidente da Autoridade Palestina, tá? Se a gente ignorar que o Hamas exerce força política na região, é como se o Abbas fosse o presidente da Palestina. Mahmoud Abbas acusou o Hamas de ter causado o regresso da ocupação israelense a Gaza. E o Fatah também disse que o Hamas não consultou o grupo antes de assassinar, sequestrar e estuprar israelenses no dia 7 de outubro. Então, o que já existia de racha interno piorou. Sim, o Hamas foi eleito. Não sabemos sob quais condições, porque isso é outra coisa. Perdeu o Fatah e o Hamas se elege, nunca mais faz eleição. Nunca mais faz eleição. Mas a gente vê a crítica da Autoridade Palestina Isso. ao Hamas, dizendo que eles são os responsáveis pela reocupação israelense em Gaza, me choca muito. Lembrando, só para fazer uma rápida retomada histórica, até 2005 Israel ocupava, sim, ilegalmente, vários trechos ali da faixa de Gaza. Em 2005, a presença israelense é totalmente retirada. Eles tiraram até os mortos enterrados ali na região, que era para não ter
realmente nenhum tipo de relação com aquela terra naquele momento. E em 2007, o Hamas é eleito e nunca mais ocorre a eleição. A gente está falando estritamente sobre faixa de Gaza, tá, gente? Isso, não Cisjordânia, Não que Cisjordânia, Israel continua lá. ocupando ilegalmente, com 700 mil colonos, aquela região. O negócio é que esse é um sinal muito bom para quem torce pela paz de alguma maneira, porque é a autoridade palestina dizendo que não compactua com os atos do Hamas. A gente tem visto cada vez mais vídeos aparecendo nas redes sociais de manifestantes palestinos se rebelando contra o Hamas, principalmente porque o grupo tem roubado ajuda humanitária e revendido aos civis Não, gente, israelenses. é o caos. Os civis de Gaza, que já não tem mais dinheiro, não tem mais água, não tem mais energia, Dignidade, não tem mais dignidade. vida, não tem mais nada. Inclusive, o Wall Street Journal publicou essa semana falando justamente verdade. sobre um dos planos para conseguir um passo em direção à paz é você conseguir ter palestinos. Curiosamente, um passo em direção à paz é você armar palestinos, é isso? Não passa por armamento, passa por palestinos serem responsáveis pela distribuição de comida. Ah, tá. Isso. É que vem da ideia de que você armaria como foi na Segunda Guerra. Sim, Adaptar essa ideia de armamento, mas na verdade, para você distribuir ajuda humanitária, comida, remédio. É um avanço porque, pelo menos, agora a gente está sabendo, né, de movimentos internos na faixa de Gaza condenando o grupo terrorista que... Também, né? É Não é isso. só atacar. E uma ação pragmática. De Isso. Uma você ação criar pragmática, laços. prática. É. É muito triste. É muito triste. Mas é o caminho pela paz. O que, muito bizarramente, mal comparando, mas o que o Abbas faz nesse momento é uma coisa de... Quase um esquema Mandela eu não quero mais culpar eles pra gente entrar num acordo, vambora. Seu Pedro Weiner tá aqui lembrando que Hamas e Fatah se odeiam. Se odeiam. Se odeiam. Se odeiam. Mas mais do que isso, é uma representação palestina. Então, assim... É fundamental a gente ter essa voz e esse movimento, só para esclarecer para quem está lendo aqui. É muito triste a gente estar vendo que essa guerra dura, assim como a guerra da Ucrânia e da Rússia, que já dura muito tempo também, mais de 2 anos, e os esforços do mundo não são em nenhum momento para ver isso acabar de fato. Em lugar nenhum. Nem na ONU, nem em grandes potências, nem nada. E que parece que todo mundo quer que todo mundo se exploda mesmo. Isso é muito triste.